falar sobre a investigação da polícia, do Ministério Público, em relação ao desaparecimento de um garoto de 16 anos. Ele está desaparecido desde o dia 14 de fevereiro deste ano. O Ministério Público de Minas investiga esse caso. Vamos acompanhar. São 2 meses sem ter notícias do filho Jonathan Almeida Estelaide, de 16 anos. Monique conta agora com a ajuda do Ministério Público, que vem investigando o desaparecimento do adolescente. Jonathan desapareceu no dia 14 de fevereiro deste ano, após uma operação da Polícia Militar no bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. As versões de como isso ocorreu são divergentes. O caso começa com um registro feito no dia 15 de fevereiro de 2023 pela mãe, do desaparecimento do filho. Neste registro, a mãe relata que pessoas não identificadas informaram a ela que houve a intervenção prévia, antes da ação da Polícia Militar, de um veículo Celta de cor branca e que havia pessoas dentro desse veículo e que efetuaram disparos, razão pela qual esses garotos que estavam fazendo venda de drogas fugiram em direção às margens do rio Paraibuna. Posteriormente, nós tivemos acesso ao registro interno, o chamado BOS, Boletim Interno Simplificado da Polícia Militar. Segundo este relato da Polícia Militar, o adolescente se evadiu, teria levado a mão à cintura como se estivesse portando uma arma de fogo e entra dentro do rio Paraibuna. O garoto foi convidado a sair e não atendeu. O registro feito pelos bombeiros militares é um tanto quanto divergente, pois lá se relata que o Jonathan, que no dia dos fatos não tinha sido identificado, mas foi visualizado dentro das águas do rio Paraibuna, estava submergindo e iniciando a se afogar. Segundo Monique, o filho saiu do bairro Bandeirantes, onde morava, e teria ido até o bairro Vila Ideal quando desapareceu. No boletim de ocorrência registrado pela mãe, ela conta que uma pessoa teria ido à casa dela no dia seguinte do desaparecimento, dizendo que o filho estava próximo a um bar, quando o veículo modelo Celta da cor branca se aproximou do local. E logo depois do almoço foi um menino lá em casa, que eu não conheço, aí perguntou se o John estava lá. Aí eu falei, não. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu já estava preocupada. Aí ele falou que sim, que ele é morador do bairro, que foi um menino até mais cedo, só que ficou sem graça de falar comigo. E que os polícias tinham ido lá na data anterior, no dia 14, chegaram dando tiro, que o meu menino se assustou e pulou no rio. De acordo com a testemunha apontada pela mãe do rapaz, 3 homens teriam descido do carro e atirado para o alto. Ao ouvir um disparo de arma de fogo, o garoto teria se assustado e pulado dentro do rio Paraibuna para fugir. Ainda segundo essa testemunha citada por Monique, esses 3 homens seriam policiais. Um deles teria atirado na direção do filho, mas não teria acertado. A Promotoria de Justiça confirma essa versão por meio de testemunhas sigilosas. Essas pessoas vieram depor, são moradores da localidade, ao gabinete do Ministério Público e informaram que houve a ação anterior, minutos antes, de um Celta de cor branca, dentro do qual 3 homens fardados com uniformes da GER, portanto vinculados a princípio ao 2º Batalhão de Polícia Militar, saíram de dentro desse veículo descaracterizado e estes homens fazem a abordagem ao grupo de adolescentes, que então empreende fuga. Um deles é o Jonathan, foi ao rio Paraibuna. Houve um disparo, obviamente a ausência de encontro do corpo não nos permite informar se esse disparo atingiu ou não o Jonathan. O fato certo é que o adolescente se encontra desaparecido desde então. Monique confessa estar perdendo as esperanças de reencontrar o filho vivo. Os bombeiros acabaram as buscas, né, fizeram as buscas, não acharam ele. Eu tinha esperança das vezes ter saído, ou eles pegam ele, batido, soltado no cantão, que a gente não sabe nem o que pensa. Mas o tempo passando, a gente fica até desacreditada, né? E assim, se os bombeiros viram ele, deixaram ele se afogar. Não salvaram, não fizeram nada. Mas como que não apareceu? A Promotoria de Justiça afirma que o desaparecimento do adolescente é de responsabilidade da Polícia Militar. Desaparecimento, como está hoje registrado até o presente momento, possivelmente já é uma morte, é de responsabilidade, obviamente, deve ser esclarecido pela Polícia Militar, porque foi em virtude de uma ação da Polícia Militar é que o adolescente se lança no rio e o destino desse jovem até hoje não foi esclarecido. A Polícia Militar de Minas Gerais informou em nota
que os fatos estão sendo devidamente apurados. Eu vou até onde eu puder. Eles têm que pagar. E foi histórias contraditórias do que eu fiquei sabendo do dia. Nem boletim de ocorrência havia, não existia no dia seguinte. Para mim, assim, erro da polícia. Eles tentaram abafar de alguma forma. Igual, assim, se ele se afogou, como que ele não apareceu? Tem 2 meses, esse menino teria aparecido no Rio. Você acompanhando aí mais uma vez o relato da mãe desse adolescente. Quando esse caso estava no começo, nós já tínhamos entrevistado ela ali há 2 meses, ela falando sobre a dor de não ter informação do filho, as informações que até então, né, eram suspeitas, ainda não tinham se constituído numa denúncia. O caso avançou, agora o Ministério Público está fazendo uma investigação e a gente também está acompanhando com a polícia a investigação que está sendo feita por lá, né? A polícia também está investigando, você viu ali dentro da reportagem, né? E a gente segue ali acompanhando com a polícia para poder entender, né, quais novidades, quais novas informações vão sendo reveladas em relação a esta situação.